Você se lembra de uma coisa que acontecia muito antigamente? Quando uma revista de música ousava criticar o novo disco de alguma estrela pop, tipo Sandy Júnior, Backstreet Boys ou qualquer outro queridinho das adolescentes. E aí, o fã-clube entrava em surto coletivo. Eram cartas e mais cartas indignadas, enviadas à redação, com coraçõezinhos rabiscados no envelope, glitter, xingamentos e ameaças em caneta rosa. Como ousam falar mal do nosso ídolo? Ele é perfeito! Vocês vão pagar por isso! Pois é, corta para 2025. A revista The Economist publicou uma crítica dura e, convenhamos, bastante precisa sobre o declínio da relevância internacional do presidente Lula. E o que fez o Itamaraty, esse templo da diplomacia, essa catedral da sobriedade institucional, virou fã-clube adolescente. Mandou uma cartinha lamuriosa para a redação da revista britânica, defendendo o seu popstar de 9 dedos com lágrimas, textão e juras de amor institucional. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil virou fã-clube oficial do Lolinha Peace and Love, mandando o recado em papel timbrado, como quem chora ouvindo As Long As You Love Me no repeat. E agora, meu amigo, agora é que começa o vexame internacional. Preparem-se, brasilinas e brasilinos, porque o Ministério das Relações Exteriores do Brasil resolveu subir no salto, vestir um terninho emocional e mandar uma cartinha ofendidíssima para a revista The Economist, reclamando do bullying internacional contra Lula. Sim, você ouviu certo. O chanceler Mauro Vieira, que já devia estar ocupado tentando explicar por que buscamos uma corrupta condenada no Peru com um avião da FAB, decidiu gastar papel timbrado em inglês rebuscado para dizer: O Lula é respeitadíssimo entre os humanistas, tá? É tipo aquela situação clássica de escola. O aluno repete o ano inteiro, xinga os colegas e quando é repreendido, manda bilhetinho para a diretora dizendo que é incompreendido. Tudo começou com o The Economist, aquela revistinha de economia com só 180 anos de reputação e leitores no planeta inteiro, que resolveu dizer o óbvio, que Lula perdeu relevância no cenário internacional, que sua aliança com ditaduras como Rússia, China e Irã está deixando o Brasil mais isolado que o Chaves, quando confundem ele com o ladrão da vila. O texto também chama a atenção para a perda de popularidade do presidente brasileiro aqui no Brasil. Para a revista, sinais desse distanciamento do Brasil com o Ocidente ficaram evidentes na nota divulgada em 22 de junho, em referência ao ataque dos Estados Unidos contra o Irã, em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio. Na ocasião, o governo brasileiro condenou com veemência a ação norte-americana. Essa linguagem agressiva colocou o Brasil em desacordo com todas as outras democracias ocidentais, que ou apoiaram os ataques ou apenas expressaram preocupação, destacou o jornal britânico. O pessoal na Globo News teve um piripaque. Como assim? Uma revista que sempre foi de esquerda, anti-Trump, falando mal do nosso Lulinha. Marcelo Lins virou até um ombudsman da revista gringa para defender o patrão de 9 dedos. O papel do Brasil no coração de um BRICS expandido e mais autoritário, aí está falando já dessa expansão que trouxe os países do Golfo ali, por exemplo, muitos deles, Emirados Árabes, Arábia Saudita e tudo mais para dentro dos BRICS, é parte da política externa cada vez mais incoerente de Lula. Aí nós já temos aqui uma opinião também do articulista. Ele não fez nenhum esforço para criar laços com os Estados Unidos desde que Donald Trump assumiu o cargo em janeiro. Isso é fato. Ao mesmo tempo, Donald Trump fez algum esforço para criar laços com o Brasil?
por exemplo... A matéria está falando sobre o Lula, não está falando sobre o Trump. Exatamente. Então, me parece que é natural que ela queira analisar a postura do presidente Lula. É fato. E me parece também bastante interessante o aspecto da incoerência do presidente Lula, que foi eleito defendendo uma pauta democrática. Isso. E na medida em que ele está num grupo que é cada vez mais autoritário, me parece que é um pouco isso que está sendo colocado pela Economist. Está sendo colocado. Há uma incoerência aí. Há uma incoerência que vai até certo ponto, uma vez que a Arábia Saudita... Há uma incoerência. Não, há uma incoerência. Mas uma vez que a Arábia Saudita, por exemplo, que está dentro desses países autoritários, que passaram a fazer parte do BRICS também, é um fundamental e queridíssimo parceiro dos Estados Unidos e de democracias ocidentais. Mas eles não são objeto desse artigo. Sim, mas poderíamos dizer o mesmo de um sem número de outros. O que eu estou apenas... Mas o artigo é sobre o Brasil, não é sobre o sem número. Eu sei. Mas é porque quando se pede um aceno do Brasil positivo em relação aos Estados Unidos, imagina-se, o Brasil teve todos os acenos positivos dos Estados Unidos para cá e não acenou de volta, ou o Brasil tinha toda a chance de fazer e não fez. Não fez, é verdade. Os Estados Unidos tampouco fizeram. Porque a revista está dizendo que o BRICS virou outra coisa, e virou mesmo, desde a última vez que o presidente Lula foi presidente, e o Brasil está sendo levado junto e não está fazendo um esforço para tentar contrabalançar esse movimento. Acho que é uma leitura bastante razoável do que está sendo colocado. Uma leitura bastante razoável do ponto de vista editorial específico da revista, porque o BRICS está virando outra coisa, como você tem um sem número de blocos, que são apenas blocos que dão informação e se fazendo. O que eu questiono um pouco é trazer isso como se fosse a comprovação de que é algo essencialmente negativo, porque você tem uma coisa que passa uma ideia de que todos esses movimentos, a crítica ao bombardeio do Irã, não sei o que lá, é tudo negativo. Eu queria pedir uma coisa, vamos tentar primeiro colocar todos os pontos, porque como a matéria, vale muito a pena ler toda a matéria, porque ela traz diferentes pontos. Ela fala da relação do Lula, posicionamento do Oriente Médio, a relação com o Trump, fala da América Latina, de como o presidente poderia ter liderado um movimento, uma frente para criticar a política anti-imigração do Trump e não fez. Esse pedaço aí. Que agora aqui, então, isso que é bem interessante. Acho que aí a gente consegue abrir para o debate. Lula parece não querer ou ser incapaz de reunir as nações latino-americanas para apresentar uma frente unida contra as deportações migratórias e a guerra tarifária de Trump. Nada mais próximo da verdade. É verdade. Sim. O Lula não parece capaz de reunir as nações latino-americanas para apresentar uma frente unida contra a deportação. Isso tudo é absolutamente dentro. E aí termina a matéria ainda dizendo que o Lula deveria cuidar mais de questões internas e querer menos aparecer externamente, o que aí também é um, digamos assim, é um fecho nesse mesmo arrazoado. É interessante porque chama atenção para vários pontos que são absolutamente verdadeiros e é tudo. Tem uma coisa interessante que eu acho que traz para os próximos dias, que eu queria ouvir vocês. Rapaz, mas o Fala Fina Daniel Souza deu uma raquetada em cada mosquito que o capacho do Lula soltou aí, hein? O cara tentando passar pano pro governo e o outro pisando no argumento com bota de lama. Mano, nem o Sidônio aceitaria ser tão submisso quanto esse Marcelo Lins. Mas, enfim, a choradeira na Globo News nem os brasileiros ouvem. Então sobrou pro Itamaraty defender o Lula numa carta constrangedora. Na cartinha, o chanceler cita iniciativas defendidas pelo presidente Lula, como a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a proposta de taxação dos bilionários, que terá incomodado muitos oligarcas, de acordo com o ministro. Meu Deus, quem escreveu essa carta? A Janja? A carta também defende o papel do BRICS como ator incontornável na luta por um mundo multipolar, menos assimétrico e mais pacífico. Sob a liderança de Lula, o Brasil tornou-se um raro exemplo de solidez institucional e de defesa da democracia. Mostrou-se um parceiro confiável que respeita as regras multilaterais de comércio e oferece segurança a investidores, escreveu Vieira. Mano, tem uma parte da carta que diz que o Lula não é popular entre negacionistas. O cara chamando mais de 60% da população de negacionista. Reprovação de Lula volta a subir e fica em 61% após fraude do INSS, diz pesquisa. A carta bem que poderia ir acompanhada da última pesquisa de opinião, né? Imagina o pessoal da The Economist lendo essa carta.
O chanceler destacou ainda que o Brasil não tem inimigos e é um coerente defensor do direito internacional, além de defender a resolução de conflitos por meio da diplomacia. Abre aspas. Não fazemos tratamento à la carte do direito internacional, nem interpretações elásticas do direito de autodefesa. Lula é um eloquente defensor da Carta das Nações Unidas e das Convenções de Genebra. O ministro também defendeu que a posição do governo brasileiro em relação à guerra entre Irã e Israel é coerente com esses princípios. O governo brasileiro ainda sustentou que entre humanistas o respeito à autoridade moral do presidente Lula é indiscutível. Humanistas. Irã matando mulheres e homossexuais, China com campos de concentração, Rússia bombardeando hospital e sequestrando crianças, Venezuela prendendo opositores e matando o povo de fome. Muito humanistas. E sim, a autoridade moral do Lula é indiscutível, porque não se discute sobre o que não existe. É como discutir se a mula sem cabeça é mais perigosa que o Saci Pererê. É como discutir a descrição da Janja ou o conhecimento em economia do Haddad. Além do mais, quem se meter a discutir a autoridade moral do Lula imediatamente recebe uma intimação do Xandão, no Brasil, ou uma cartinha do Itamaraty, no exterior. É isso aí, Itamaraty! Tem que acionar o Alexandre de Moraes para derrubar esse artigo da The Economist. Temos que regular a imprensa internacional urgentemente. O Reino Unido não é terra de ninguém. Daqui a pouco vão pedir representante legal da The Economist no Brasil. E tem inocente que achou que eles iam parar nas redes sociais. Olha o pessoal que quer ensinar geopolítica para The Economist. Isso aqui é constrangedor num nível surpreendente, até mesmo para esse governo moribundo. Tem pouco problema no Brasil. Vamos responder por vias diplomáticas um artigo de opinião de uma revista. Estão pensando que a The Economist está no raio de controle do regime do Bananil. Estão mal acostumados com o que acontece aqui dentro. Acham que lá fora é igual. Nem ditadura explícita escreve com uma retórica tão porca quanto essa. Esses argumentos estão no nível do Kim Jong-un de autocongratulação. Se isso é o melhor que o Itamaraty consegue produzir, eu nem quero ver como é um estagiário deles. Patético é pouco, né? O Itamaraty, que já foi sinônimo de diplomacia sofisticada, agora virou agência de fã-clube do Lula. Crítica internacional? Responde com cartinha. Daqui a pouco mandam flores e chocolate para a redação da The Economist, junto com um bilhete dizendo: vocês foram malvados com o nosso presida. É o Ministério das Relações Exteriores ou a assessoria de imprensa do Big Brother Brasil, tentando limpar a barra do brother favorito do público militante. E olha que ironia linda, o verdadeiro teste de uma democracia é justamente permitir que o governo seja criticado sem fazer beicinho. Mas com Lula é diferente. Falou mal do governo? Toma processo, toma censura, toma cartinha diplomática com ranço. O Brasil de hoje não é um país, é um grupo de WhatsApp administrado por quem não aceita sair do grupo sem antes mandar indireta. Se democracia aceitar crítica, então estamos num relacionamento bem abusivo com a verdade. E aí que tá a maior ironia. Na carta, os caras falam que Lula salvou a democracia, os direitos humanos e tal. Mas o próprio fato de eles escreverem uma carta putos da vida com uma matéria jornalística já mostra que eles não são democráticos. Graças a Deus que petista é burro. Os caras escrevem uma carta que confirma tudo o que a revista The Economist escreveu. Fora o tom maoísta, mofado e fora de lugar da cartinha. Um vexame digno do anão diplomático que o Lula é. E mais, o Itamaraty serve para defender os interesses do Estado brasileiro ou do Lula? Onde estava o Itamaraty quando Bolsonaro era chamado de ditador, de genocida e de perseguidor de minorias mundo afora pelos jornalistas do Consórcio Global de Assassinatos de Reputações? Ah, eu lembro!
o Itamaraty estava sabotando o Bolsonaro. Escândalo! Itamaraty sabotou o governo Bolsonaro de dentro. Exclusivo! Rede clandestina criada no Itamaraty sabotou o governo Bolsonaro de dentro. Dias atrás, o Itamaraty, que um dia foi conhecido por produzir diplomatas e não panfletários, decidiu subir no palanque do delírio e emitiu uma nota condenando o ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã. Sim, o Irã, aquele país fofo, governado por ayatolás pacifistas que só sonham em transformar Israel em poeira atômica no pôr do sol. Segundo nossa política externa, estilo paz e amor, desde que com ditadores, o ataque foi uma violação da soberania e do direito internacional, porque, como todos sabemos, o maior problema do mundo hoje é o imperialismo yankee, e não o programa nuclear de um regime teocrático genocida que prende mulheres por tirarem o véu e enforca gays em praça pública. Mas calma, não se trata de burrice diplomática, é projeto. A nova política externa brasileira sob Lula resolveu redesenhar o mapa da moral mundial. E adivinha qual lado o Brasil escolheu? Isso mesmo, o lado errado da história. Parabéns aos envolvidos. Enquanto países sérios defendem a liberdade, o Brasil de Lula acha bonito bajular Teherã, abraçar Maduro como irmão de alma e ainda sonhar com o Nobel da Paz. Aquele mesmo prêmio que ele quase ganhou antes de virar réu, ser condenado, preso e, bem, vocês sabem o resto. Sim, estamos vivendo o pior momento da diplomacia brasileira desde que Dom Pedro II levou um chá de cadeira no baile. Lula, que já foi o queridinho da ONU, hoje é o tiozão inconveniente da festa do G20. Grita com os tradutores, erra o lugar na foto e ainda sai dizendo que quem atrapalhou foi o equipamento, a imprensa, ou sei lá, o fascismo. E se tem uma coisa que esse governo gosta mais do que defender ditadores, é fingir que não viu quando a democracia morre abraçada com um boletim de urna. Foi assim na Venezuela, quando o mundo inteiro já estava gritando fraude, fraude, Lula ainda estava em Brasília, preparando o tapete vermelho e o cafezinho para o Nicolás Maduro. Reconhecer fraude? Só se for no cartão de ponto do servidor público. Quantos anos vocês passaram? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. E aí vem a pergunta que não quer calar. Onde estão as vozes sensatas da diplomacia brasileira? Sumiram junto com a compostura do Itamaraty. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores virou uma versão chique de comitê do DCE, onde em vez de defender os interesses do Estado, se defende partido, ideologia de estimação e aspirações pessoais de um casal presidencial com síndrome de protagonismo. O Itamaraty, que já foi sinônimo de excelência, virou uma repartição de e-mails emocionados assinados por Mauro Vieira e endossados pelo espírito de Celso Amorim, aquele que parece mais assombração que assessor, sempre pairando pelos corredores do poder com cheiro de naftalina bolivariana. Em resumo, o Itamaraty de Lula virou o clube do vamos agradar quem odeia o Ocidente e censurar quem pensa diferente. Se você acha que isso é diplomacia, parabéns! Você provavelmente também acha que TikTok é ameaça à democracia, mas Nicolás Maduro não. E assim, a gente encerra mais um capítulo da diplomacia brasileira, agora oficialmente rebaixada ao nível de fã-clube adolescente dos anos 90. A diferença? Naquela época as cartinhas vinham com glitter, adesivo da Capricho e perfume barato. Agora vem em papel timbrado do Itamaraty, com cheiro de desespero, ressentimento e submissão ideológica. A The Economist fez o que qualquer crítica faz, apontou o óbvio, que Stalinácio está queimado lá fora, que ninguém mais leva a sério esse discurso reciclado de paz e amor com o pé em ditadura. E a resposta do Brasil? Uma cartinha magoada, tipo: Dear The Economist, vocês não conhecem o meu presidente como eu conheço. Mas calma, se continuarmos nesse ritmo, logo o Itamaraty vai abrir um fã-clube oficial com carteirinha, revista mensal e talvez até um caderno de caligrafia Lula em ação.
Só falta mesmo o Mauro Vieira autografar pôster de campanha com purpurina. Diplomacia? Que nada, virou fanfic de fã iludida. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.